Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é meu dia do devocional. Eu quero aproveitar a oportunidade também para testemunhar e dizer o que Deus tem feito na minha vida. É, Primeiramente, quero dizer que eu sinto muita saudade de vocês. Tem sido tempos realmente difíceis. Eu acredito que para todos nós, né, não tem sido um tempo muito fácil. E eu quero pedir perdão também porque eu fiquei um tempo ausente, não pude participar do outro devocional. No dia, inclusive, eu não estava muito bem ainda por conta dessa questão do corona. E foi um dia que eu não consegui nem levantar. Eu fiquei o tempo todo deitada e não consegui trazer uma palavra para vocês. Mesmo estando no meu coração, tudo que Deus tem falado comigo nesse tempo, o que Ele tem transformado na minha vida. Eu realmente, assim, para quem ficou doente, para quem teve o corona, enfim, sabe que não foram dias fáceis, que é uma coisa muito estranha, né? Uma doença que realmente a gente nem consegue explicar direito o que sente, porque é tanta coisa ao mesmo tempo. E foi um dia que eu realmente estava muito debilitada, muito cansada. Eu não consegui, então eu peço perdão aos irmãos por conta disso. E o que Deus tem falado muito no meu coração, assim, é referente à minha vida. Acho que é um tempo de reflexão, de muita coisa. E ele trouxe na minha cabeça, né, algumas coisas que eu vivi nesse período que eu fiquei doente. Porque eu vou confessar para vocês, irmãos, foi um período muito complicado, muito difícil. Não só pela questão física, mas a minha cabeça, os sentimentos dentro da gente, assim, principalmente aquele sentimento de medo de tudo que estava acontecendo e uma notícia ruim atrás da outra, sabe? Eu vi os meus amigos, né? Vocês sabem, eu trabalho com turismo, então eu vi muitos amigos meus sofrendo, sendo mandado embora, sendo dispensado dos navios, né? Desesperados, com medo. E eu ao mesmo tempo também comecei a sentir isso, né? Porque é muito triste você ver o seu amigo desse jeito, né? E eu fui muito afetada, o setor que eu trabalho foi muito afetado, apesar de todas as áreas terem sido afetadas, né? Acredito que o turismo foi o primeiro a ser afetado e de uma forma muito drástica mesmo, né? Não tem o que se fazer. E nesse período deu doente, né, não estando bem, ainda tive uma reunião via conferência com a empresa e a empresa decidiu fechar, né? Então foi um outro boom, assim, uma bomba, né? Pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida, né? Tudo isso acontecendo, agora sem trabalho, ainda doente, não posso sair de casa, não posso nem pensar em procurar um trabalho na situação que está hoje, tudo que se encontra, né? Da forma como se encontra. E aí Deus me trouxe o que eu vivi, né, há um tempo, e isso eu quero dividir com os irmãos, né, do que aconteceu comigo. Então, assim, eu passei por uma gravidez, infelizmente eu perdi, né, foi uma gravidez bem complicada, um tempo muito difícil na minha vida. E nesse tempo que eu passei de fiz fazer um ultrassom e descobri que o neném, o bebê estava morto. Eu fiquei ainda 15 dias com essa criança na barriga e pedindo a Deus que aquilo não fosse verdade, que aquele neném não tivesse morto. Mas a vontade de Deus foi feita. Mas esse processo para mim foi um processo muito doloroso, foi muito difícil passar por tudo isso, né? E eu tive que ser internada. Infelizmente não pôde ser da forma natural, apesar de ter saído da forma natural.
acabou ficando resquícios e eu tive que ser internada para poder fazer os procedimentos, né? E fazer curetagem, enfim. E nesse período que eu fiquei no hospital, ninguém pôde ficar comigo. Então eu passei por uma fase muito difícil, né? Com o sentimento da perca de um filho. Eu acho que para um pai perder um filho não é fácil. E onde eu estava, tinham outras mulheres que estavam passando por um processo assim, ou algumas que já estavam em trabalho de parto, né? Algumas com alguns problemas de saúde que precisavam, grávidas, mas que precisavam de um cuidado, né? E eu passei 24 horas ouvindo a noite inteira, né? Mulheres chorando, mulheres gritando, mulheres por aquele processo de contração, de tudo que estava vivendo ali, né? Que nós sabemos, mães sabem que é um processo muito doloroso, né? Mas gera tudo uma expectativa também sobre a vinda da criança, né? Então nós sabemos que é uma dor que realmente faz a gente basicamente assim querer ficar louca, né? Então eu ouvi muitas coisas ao mesmo tempo que eu estava ali sofrendo. Eu vi a expectativa de outras mulheres esperando e passando por aquelas contrações, né? Aquela dor do parto, gerando uma expectativa e outras reclamando daquilo, né? E eu só conseguia chorar, né, de tudo que tinha acontecido comigo naquele momento, falando assim, Deus, acho que não existe nada pior do que isso, não existe pior dor do que essa que eu tô sentindo agora, né? E aí eu falei, tudo que eu acho que tinha de ruim para acontecer comigo, aconteceu, não vai existir coisa pior do que essa dor que eu tô sentindo. E eu lá naquele hospital sozinha, ouvindo aquelas mulheres do meu lado gritando, chorando, sentindo dor. Pela vinda dos seus filhos, eu estava lá chorando porque eu tinha perdido o meu. E aí veio umas enfermeiras falar comigo, né, dizendo que os meus exames tinham dado alterado, que eu tinha uma doença autoimune e que eu precisaria me tratar depois que eu saísse dali. E aquilo foi um boom pra mim, assim. E eu falei, meu Deus, eu vou morrer, eu não vou passar daqui. Amanhã eu vou passar por uma cirurgia, eu com essa doença não vou sobreviver. E naquele momento eu não conseguia, eu paralisei, assim, eu sozinha, sem poder me apoiar em alguém emocionalmente, falar com alguém, enfim. E a única coisa que eu consegui fazer nesse momento, né, com aquele barulho, aquelas mulheres chorando, eu comecei a cantar e falar com Deus. E eu cantei, assim, Deus sempre me trouxe essa coisa de que eu precisava cantar, mas eu nunca tive muita coragem, muita vergonha, muito medo. E eu comecei a cantar dentro do hospital, inclusive a moça que estava do meu lado, deitada com problemas de pressão alta na gravidez, ela estava de 5 meses, também começou a me ouvir a cantar. E eu cantei a noite inteira, irmãos, a noite inteira antes dessa cirurgia. Foram momentos com Deus, assim, somente eu e Ele, sabe? Foi somente eu e Deus, assim, num momento que Deus me tocou muito e me trouxe uma paz muito grande. E eu dizendo assim, Senhor, eu tô nas tuas mãos. Eu vou entrar nessa cirurgia logo cedo e eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu tô nas tuas mãos. É como se eu me sentisse dilacerada, mas ao mesmo tempo, quando eu comecei a louvar, a cantar, aquilo foi me acalmando, sabe? E foi mudando, foi me transformando por dentro. Então eu fui para essa cirurgia, graças a Deus correu tudo bem. Eu acordei, eu até na hora que eu acordei, eu vi o médico falando, ela acordou. E foi um alívio para mim, apesar do processo todo que eu tive que fazer, todo o tratamento por conta, né, desse problema de saúde que eu tenho.
E por conta desse problema de saúde, minha imunidade é diferente, né? Eu tenho cuidados diferentes, enfim. E no meio disso tudo, eu acabei ficando com muito medo, né? Quando eu fiquei doente, minha mãe ficou doente, nós duas ficamos doentes ao mesmo tempo. Nem eu conseguia cuidar dela, nem ela conseguia cuidar de mim. Então foi um período muito difícil mesmo. E, e me fez remeter a isso tudo que eu tinha vivido, porque foram dias que eu chorei bastante, que eu falei, Deus, o que vai ser da gente agora? Comecei a me questionar. E Deus me trouxe essa transformação na minha vida, né? Porque tudo isso que aconteceu me transformou como pessoa, com maturidade, como cristã, né? Deus me tirou de um lugar que eu acreditava que eu não sairia mais, né? Que tinha acabado para mim ali. E ele fez a minha fé aumentar com tudo que aconteceu e aí com o apoio dos pastores também, foi um momento que eles estiveram muito presentes, principalmente com a minha mãe, com tudo que estava acontecendo, porque minha mãe ficou muito desesperada também, né? E a gente só ouvia notícia ruim. Eu ainda no hospital, uma enfermeira chegou a falar pra mim, olha, eu tinha acabado de perder meu filho. E ela, olha, eu nunca mais, se eu fosse você, eu teria outro filho por conta do problema que você tem. E sem preparo e sem saber o que era tudo aquilo me desesperou de tal maneira que eu falei assim, minha vida acabou, né? E na verdade não, na verdade isso me trouxe hoje uma estrutura, né, totalmente diferente do que eu era. E eu continuo sendo transformada todos os dias, né? Com os irmãos, enfim, entrei no ministério, né? Comecei a participar mais ativamente. Deus tem transformado muito a minha vida, muito mesmo, do que eu era, porque pelo que eu tô me transformando hoje. E ele me trouxe isso que eu vivi nesse momento de desespero que eu tava passando mais uma vez, né? Dizendo, eu não vou passar por isso. E ele falou, como assim você não vai passar por isso, né? Você já passou. Eu tô te mostrando, você tá passando novamente por isso, por outras coisas, porque é o momento de você crescer, é o momento de você se encher mais de mim, é o momento de você ser transformada, é o momento de pegar todos esses seus defeitos e se alinhar, né? É um momento de alinhamento. Então isso ficou muito claro pra mim, né? Nesse período que a gente tá vivendo agora. Agora a gente ouve notícias ruins, a gente ouve opiniões de todos os lados, a gente ouve ações de vários líderes questionando, falando, é isso, é aquilo, né? E da mesma forma aconteceu comigo no passado, né? Eu ouvi opiniões de pessoas, eu ouvi coisas assim horríveis que era para ter acabado comigo psicologicamente. E eu fiquei um tempo afetada, tanto que eu fui até dispensada do trabalho, porque eu não consegui voltar a trabalhar. Eu fiquei um período depois de tudo isso, dessa perca, de descobrir que eu estava doente, assim, quase em depressão mesmo. Mas Deus vem me transformando e tem mudado a minha mente, tem mostrado coisas para mim que talvez eu não viria se eu não tivesse passado por isso ou que eu estivesse passando ainda, né? Então, o que Deus me trouxe nesses dias, né? Primeiro, me abalou, me trouxe essa história dizendo assim, olha, você não é tão fraca como você pensa que é, né? Não vai adiantar você ficar aí se lamentando, chorando, deitada sem querer fazer nada. É momento de você crescer, assim como você já tem crescido em tudo isso que tem acontecido na sua vida, né? E eu sempre tenho me mostrado presente, eu sempre tenho mostrado que eu cuido de você, que eu estou do seu lado, né? E todas essas coisas que têm acontecido não é para te matar, mas para te transformar, para te lapidar, para que você seja refinada, né? Que você tenha essa purificação, seja preparada, né? Para se tornar uma igreja mais forte. Então Deus me trouxe algumas palavras, né?
como Mateus 24, João 16, Lucas 21, falando basicamente quase a mesma coisa, sobre essas coisas que viriam para a terra, né, que a terra seria cometida, e sobre a apologia que Jesus faz, né, sobre as dores do parto, né? Então hoje não somente a nação, mas o mundo, ela vive dores, né, contrações, como Jesus descreveu que nós viveríamos, né? E também a gente ouve muito falar sobre essa questão do princípio das dores, né? Então eu vejo uma contração, né? Deus me trouxe isso para que eu lembrasse, né? Como que é uma contração, né? Ela começa, para, né? E a gente vai sentindo, a mulher vai sentindo, né? E tendo a expectativa de o meu filho tá chegando, né? Então eu vejo o mundo desse modo. Nós sabemos que a vinda de Jesus está por vir, né? Ela está chegando. E assim como na gestação, a mãe sabe mais ou menos quando o seu filho vai chegar, mas não sabe exatamente a hora certa, exata de que isso vai acontecer, né? Então, essas contrações, elas vão aparecendo e quanto mais próxima da vinda do seu filho, mais forte ela fica. E a gente já não consegue mais se concentrar em outras coisas, a gente não consegue mais pensar o que está acontecendo ao seu redor, mas somente naquela dor, naquilo que está acontecendo com o seu corpo naquele momento, né? Você se concentra naquilo. Então, Jesus me trouxe a pensar sobre isso. Há alguns dias eu tenho pensado muito sobre isso, porque Deus me fez lembrar de tudo isso que aconteceu comigo, dizer assim, peraí, você já sofreu, você já passou por coisas, por que você tá com medo agora, né? E ele falou claramente isso comigo, né? E é incrível porque eu tenho acompanhado algumas coisas da conferência que eu tenho assistido e Deus se revelou em tudo aquilo que já estava dentro do meu coração, né? E que hoje eu quero passar para vocês. Então, as dores, né? Essa questão da gente focar. Às vezes tem pessoas que estão usando esse tempo para se distrair com coisas que nós não deveríamos estar fazendo nesse momento, né? Netflix, filme, enfim. Mas se concentrar naquilo que ele quer mostrar pra gente, se concentrar naquela compaixão que ele quer que nós criamos, porque ele trouxe muito isso no meu coração, dizendo, pessoas já morrem todos os dias, problemas políticos, de pobreza, de fome, elas já acontecem, e por conta desse boom que aconteceu é que as pessoas pararam para se solidarizar de alguma maneira, para refletir de alguma forma. Então, se isso está muito mais forte, se essa contração está muito mais forte nesse momento, é um momento de que a gente tem que realmente se concentrar nisso, sabe? Não querer fugir da dor, não querer fugir de algo que talvez Deus está querendo compartilhar conosco, né? E trazendo a memória, e trazendo aquilo, essa dor que a gente precisa viver, que a gente precisa sentir junto com ele. Essa tristeza que já vem há muito tempo, que está no coração de Deus e que as pessoas não deram atenção, não dão atenção para isso. Então, nós como igreja, nesse momento, a gente tem que parar e ouvir o que Deus quer dizer. Se concentrar nessa contração do mundo, nesse momento, né? Porque haverão várias, essa está aqui e daqui a um tempo ela vai passar e outras virão, né? Então eu acredito que isso é um preparo para nós, para os nossos músculos espirituais, para nós como igreja, e não somente igreja, mas você com você mesmo, sabe? Ver o que Deus está querendo dizer para você nesse momento, o que Deus quer que você faça nesse momento, né? E eu sinto que Deus quer que a gente rasgue os nossos corações, que nós choramos junto com Ele nesse momento, né? Por toda a injustiça do mundo, por tudo que tem acontecido, não somente por conta dessa crise, dessa quarentena, mas já vem acontecendo. E Deus já tem mostrado e a gente não consegue ver, né?
Deus tem mostrado para nós isso e as pessoas não conseguem ver, o mundo não consegue ver. Em Malaquias fala que ele iria se revelar para o mundo e que todos os cantos do mundo saberiam quem é Deus, né? E hoje eu vejo, tenho amigos que moram em ilhas, assim, não é nem país, são coisas super afastadas e que foram afetados. Então, os 4 cantos do mundo foram afetados, né? É algo que a gente precisa analisar e parar e pensar, Deus, o que o Senhor está querendo nos dizer? O que o Senhor está fazendo com tudo isso? O que quer que nós entendamos com tudo o que está acontecendo nesse momento? E qual é o nosso posicionamento nesse momento, né? Então ele fala que nós precisamos nos fortificar. É um momento da gente ser refinado, da gente aprender com ele, da gente crescer e ter compaixão com o sofrimento de Deus nesse momento, né? Porque Deus tem sofrido com essas coisas que têm acontecido no mundo. E muitas vezes isso é ser amigo verdadeiro de Deus, né? Um amigo verdadeiro sofre junto, um amigo verdadeiro tá do lado, um amigo verdadeiro é parceiro. E eu acredito que muitas pessoas não têm sido dessa forma com Jesus, não têm sido parceiras dessa forma com Deus, sabe? De sentir a dor do outro, de ter empatia mesmo. E eu não tô falando a dor de qualquer pessoa, eu tô falando a dor de Jesus, a dor daquele que morreu por nós e que tem sofrido por todas essas injustiças que têm acontecido no mundo, né? Então isso, nesse momento, eu vejo como um período necessário, como algo que nós realmente precisamos passar, assim como eu passei no passado e que agora eu vou passar novamente e que não vai ser a única vez e que vão haver outras contrações. Jesus está nos chamando para sentir as dores de Deus nesse momento, né? E nos conectar com ele de fato e entender que aquele jugo que ele fala, que o jugo dele será igual o nosso, né? Como isso é possível? Como ficar parecidos com Deus? É o que ele está buscando de nós agora. Ele precisa de uma igreja parecida com ele. Ele precisa de uma igreja preparada para receber ele. Né? Assim como foi comentado esses dias no devocional referente aos olhos de Jesus, né? Em chama, nós temos que ter estrutura para sermos olhados por Jesus, para a vinda dele e dizer assim, olha, eu estou preparado, eu não vou me sentir fraco, eu não vou me sentir com medo, ou eu não vou me sentir fortificado para viver toda essa glória, porque ele é isso que ele está fazendo conosco nesse momento, está nos forjando para que essa igreja seja preparada, né, para a volta do Senhor. Em Ezequiel 22:30 fala disso, né? Que ele procura aqueles que irão perseverar com ele no lugar do choro e da angústia. Então, nesse momento, ele está nos chamando realmente para isso, para nós rasgarmos, né, o nosso coração, ouvir o que Deus está dizendo, ouvir a dor de Deus nesse momento, né? E clamar por isso, clamar pelas nações, clamar pelas pessoas, clamar, né, por todas essas questões que nós estamos passando nesse momento, né? E com isso tudo nós vamos sendo transformados, Deus vai lapidando cada pedaço, cada item fora do lugar, cada coisa que precisa ser alinhada com ele, ele vai nos revelando nesse momento de oração, de choro, de angústia, vai nos trazendo a visão dele, o que ele vê, que nós ainda não conseguimos ver. Então, nesses dias, né, um dia que eu fiquei assim muito mal, chorando, pedindo a Deus para que me desse força, né, alguns irmãos sabem que minha irmã enfermeira acabou ficando doente também, né? Logo assim que eu e minha mãe a gente se recuperou, ela ficou doente, acabou sendo internada e chegou a uma saturação muito baixa mesmo, e a gente ficou bem desesperados aqui. Eu falei, Deus, eu não tô aguentando, como que vai ser isso, né? E Deus me trouxe uma passagem que é o que eu queria trazer hoje para vocês, né? Para que a gente pudesse refletir. Daniel capítulo 11, versículo 35, que fala, alguns desses homens que entendem melhor as coisas espirituais tropeçarão e cairão, mas isso vai servir para deixá-los mais firmes, mais puros e limpos, até chegar o fim de seu sofrimento no tempo determinado, né?
Então, essa passagem, né, para quem estudar um pouco e ver, Daniel teve uma visão do que ia acontecer em Jerusalém, de todas as coisas que o povo ia passar, né, e seriam 70 anos de sofrimento, enfim. Mas nessa passagem ele fala um pouco sobre isso, sobre como aqueles que estão firmados em Deus vão enfrentar isso de forma diferente, né? E vão passar. Aqueles que estão realmente firmados em Deus. E aqueles homens que já entendem melhor as coisas espirituais, né? Como a igreja, muitas vezes vai acometer de ter medo, de passar por aflição, de sentir incertezas, né? Mas é nesse momento que a gente é aprovado, que a nossa fé é aprovada e é fortificada e é aumentada também, né? Então é isso que eu quero trazer para você, que Deus possa nos dar força, né? E trazer ao nosso coração, né? Que nós possamos saber pedir para Ele nesse momento o que Ele quer falar conosco, o que Ele quer mudar em mim, né? Como pessoa, individualmente, e o que Ele quer mudar em nós como igreja, né? Porque Deus espera uma igreja preparada. Ele quer que essa igreja seja preparada. E nós somos uma geração, ou que precede esse tempo, mas que nós precisamos deixar, né, esse caminho aberto para que a palavra de Deus seja realmente feita, né? Para que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas. Então, eu vejo desse modo. Eu espero que os irmãos estejam fortes e creiam que esse é o caminho, né, que Deus está fazendo conosco. E o sacudir das nações uma misericórdia dele nas nossas vidas, para que a gente não continue sendo do mesmo jeito, para que realmente essa igreja seja preparada, para que nós sejamos preparados, para que nós possamos ficar mais fortes, né? E isso tudo é um ensaio para esta geração, preparado, ou para a próxima geração que vai vir, né? Que Deus preparou para a chegada dele, né? Para a chegada dele. Nós precisamos nos fortificar, nos fortalecer. E por mais que nós, às vezes, nos sentimos fracos, que a gente chore, que a gente tenha medo, Deus quer que a gente compartilhe isso com Ele e acabe desse modo crescendo com Ele em amor, em fé, em justiça. Eu tenho pedido todos os dias para Deus um encontro que faça com que a gente se fortifique, que a gente consiga dimensionar essa glória, né? Aquilo que Deus quer passar para nós, assim como em Isaías 6, né? Que a gente precisa se rasgar de verdade, de coração, para que a gente consiga ver que ele tá ali do nosso lado, né? Porque ele está, mas às vezes nós que não conseguimos enxergar isso. A gente dá mais vazão ao caos, aos problemas, né? Do que aquilo que ele tá querendo mostrar, né? Diante de tudo isso. Então, eu tenho orado para que eu consiga ter esse encontro com Deus e para que a igreja tenha esse encontro real, assim como aconteceu em Isaías 6. Obrigada, eu quero agradecer a minha oportunidade e dizer que vocês são muito especiais na minha vida. Tem sido tempos em ligação direta com Deus, né? Sem intermediações, sem holofotes, sem palcos, sem, né, estarmos reunidos realmente, mas o meu coração sente todos os dias a falta de vocês, e eu acredito que isso também Deus tem nos alertado, nos dado, né, a importância, né, que é a comunhão, a igreja e estar próximos um do outro. Muito obrigada, um grande beijo para vocês, que Deus abençoe, um excelente final de semana, né, e fiquem firmes.